Ninguém acostuma em dormir pouco e dormir mal. O indivíduo se adapta a uma condição antifisiológica, mas ninguém se adapta. Para o indivíduo adulto, qual que é o recomendado, cara? 7 horas. Menos que isso, a gente se vira, mas bem ninguém fica. Tá? Sim. Então isso já é consenso também. O adolescente precisa dormir mais, a criança mais. A gente vai envelhecendo e teoricamente tem menos necessidade de sono. Mas o sono, poxa, que legal que você perguntou isso. A gente tem 4 fases. A fase não REM 1, não REM 2, não REM 3 e a fase REM. A fase não REM 3 e a fase REM é a que mais restaura. É nessa fase aqui que a gente tem a liberação do GH. E por cada fase dessa, a gente precisa passar 5 vezes na noite. Cada fase dessa tem um determinado tempo que a gente fica, isso é muito individual também. Mas enfim, passar por esses... A elas são intermitentes, não é... Não, a gente passa por cada uma 5 vezes. Por isso precisa de 7 horas. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando você fala, eu deito meia-noite, acordo 5 horas da manhã e acostumei. Não acostumou. Você está se virando. Você acha que está legal porque faz isso há muito tempo. E como é que a gente consegue comprovar que não está legal? Exame de sangue. Aí que o indivíduo vai ver, por exemplo, que está com a testosterona baixa, sabe? Cara, é a principal causa de deficiência em testosterona de adulto jovem é a privação de sono. Às vezes até mais do que a bebida alcoólica e do que o estresse. E a privação de sono leva ao indivíduo a ficar estressado. E o estresse do dia leva o indivíduo a dormir mal. Então você percebe que é o que você comentou no início. Uma situação adversa traz outra, que traz outra, que traz outra. Quando você começa a atacar uma, você começa a melhorar todas as outras também. É desafiador? Pra caramba, cara. Assim, a gente tem que ser realista também. Mas, por exemplo, um indivíduo que trabalha, que faz faculdade à noite, tem que chegar à noite ali, uma mãe, por exemplo, tem que dar uma assistência para um filho, tem que programar, fazer alguma coisa na cozinha, ela vai dormir meia-noite. E tem que acordar no dia seguinte para trabalhar. E aí? Ela vai trancar a faculdade para dormir? Mais uma vez, eu mostro a circunstância ideal, a pessoa traz a realidade dela e a gente vai traçar uma forma de agir em cima do que é a realidade dela. Ela tendo em vista o que é o ideal. E quando eu ouvi um neurocientista falando que o sono, a falta, né, do sono, o déficit, ele é cumulativo. Né? Então, assim, se você não dormiu menos 1 hora do que você devia, no dia seguinte você já está devendo 1. Se você dormiu mais 1, você está devendo 2. E isso, a longo prazo, é devastador, né, Carlos? É devastador do todo tipo de condição de saúde que você parar para pensar, Lattes. Por exemplo, um indivíduo que tem a idealização suicida a cometer o suicídio. Tem pesquisa que são pessoas que tiveram privação de sono. Se você pega um indivíduo sedentário e um indivíduo que dorme mal, o indivíduo sedentário tem mais predisposição de ficar diabético se comparado com o sedentário. Sabe? Doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, está tudo relacionado com a privação de sono. Você percebe, cara, que não tem como negligenciar, não tem como negociar com o sono? Sono é inegociável. Sabe? Beleza, é inegociável, mas e o cara que trabalha de plantão? Ele já ganha mais por isso. Como é que eu vou trabalhar com um policial militar, com um médico plantonista? Eu tenho que considerar que ele não vai dormir, cara. O que eu posso fazer para amenizar um pouco esse estrago da falta do sono? A gente vai entrar no consenso. Entendeu? Eu vou conseguir pegar a rotina dele, que não é a ideal, e a gente vai estruturar uma situação, um planejamento para ele conseguir amenizar aquilo. Vai anular o estrago? Não vai. Não vai, cara. Não vai. Então, quem pode dormir, gente, dorme. Eu fico chateado quando eu vejo adolescente, ou até adulto, perder noite de sono por conta de videogame. Acha outro horário para jogar seu videogame, cara. Não joga seu sono fora, não. Ali que está a liberação de GH, ali que está a produção de testosterona. É ali que seu corpo faz a faxina de todos os resíduos que a gente gerou, pensando e ficando estressado ao longo do dia. Sabe? Então, é ali que a gente consegue produzir hormônios que vão gerar saciedade. Sabe? Então, não tem como brincar com o sono. Já ouviu falar numa medicação chamada Ozempic? Não, cara. É uma canetinha desenvolvida para tratar obeso e diabético que você aplica na barriga. É uma injeçãozinha. Essa medicação é um análogo. Análogo significa age como se fosse. É um análogo de um hormônio chamado GLP, que é produzido pelo intestino durante o sono.
Então, você vai perceber assim... Simular ali um soninho. Exato, exatamente. Então, quando você percebe que assim, não que eu seja contra a medicação, muito pelo contrário, a medicação é extremamente legal para quem precisa ser usado com prescrição médica. Infelizmente, é vendido sem receita. Então, a cada 5 pessoas que eu atendo, 4 estão tomando por conta própria. Tem os colaterais durante o uso e tem os colaterais pós-uso, porque não está tendo orientação. Acharam que aquilo é a droga da vez para poder emagrecer sem esforço e estão tomando. E, enfim, cara, não dá certo. Mas voltando para a questão do sono, Alice, está 100% em todas as minhas consultas. Eu tenho que avaliar como é que é a condição do sono. Sabe outra situação relevante? Se o indivíduo ronca ou não. Quando a pessoa ronca demais, óbvio que ele não vai saber, alguém que está perto que vai falar, procura um profissional e faz um exame para saber se você está tendo a apneia obstrutiva. Porque se tiver, tem que tentar intervir o quanto antes. Tá? E isso é uma outra condição. É uma outra condição médica para você procurar aí um oftalmo, né? E eu falo que eu fiz. Esse exame chama polissonografia. A gente dorme lá na clínica, cheio de eletrodo, e ali o profissional consegue ter acesso a quantas vezes, teoricamente, assim, sua respiração travou em cima daquele ronco. Eu tenho várias. Meu pai tem uma questão hereditária também. Então eu vou ter que dormir usando um aparelhinho para me poder ter um sono tranquilo. Se eu não tomo essa providência agora, lá na frente isso vai ser cobrado. Sim. Cara, eu não sabia que eu roncava. A noiva que me falou. Então assim, você percebe que todo mundo tem uma vulnerabilidade. Sim. É no sono, é na rotina de trabalho, é na falta de tempo para treinar, é o contexto familiar. A gente vai identificar essas vulnerabilidades e tentar agir em cima dela.